Então, em primeiro lugar, preciso dizer que estou muito tocada pelas palavras da Mimasa, do Renato. Agradeço muito ao Senado pelo convite e espero que possa contribuir nos 10 minutos algo que vale a pena. Para mim, talvez vou contar, eu comecei a trabalhar na Alemanha como professora e, claro, como professora precisava dar notas e percebi que aí tem problemas, algo errado e pensei, o que vou fazer? Aí decidi, vou trabalhar num colégio alemão no estrangeiro. E aí me transferiram para México. E antes de ir para o México, tinha um monte de imagens sobre México, como muito machismo e um monte de coisas. E estando lá, percebi o que estava na minha mente, não estava desse jeito. E isto para mim era uma experiência muito, muito, muito importante. Perceber que os preconceitos, ou o que todo mundo pensa, só é uma possibilidade de ver algo. E com isto comecei a virar uma grande exploradora. E com isso aprendi PNL nos anos 80, 90, e depois conheci a constelação. E aprendi com Bert, mas aprendi muito também com outros. E no ano 2000, fui para o Brasil. Ainda estou aqui no Brasil e vocês podem imaginar que amo o Brasil. Senão a Maria Brasil não moraria aqui. Não moraria aqui. É um país maravilhoso, claro que tem dificuldades, como qualquer país do mundo, mas é um país maravilhoso e tem pessoas muito, muito lindas. Gosto muito. E sim, comecei a trabalhar aqui com as constelações e percebi como foi exploradora. Percebi que, além da constelação, importa de aprender, principalmente, como funciona o ser humano em si e em sistemas. E aí podemos imaginar. Imagina, em primeiro lugar, uma criança cai na rua, chora muito. Vê isto, a mãe está junto. Vê isto e diz... Que triste, que horrível, que até sofre. Segundo vê e diz, que gritos horrorosos. E terceiro vê e diz, a mãe está junto, desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma para os três, mas processa a informação diferente. Com isso, importa muito perceber que todos nós somos limitados. E, sabendo que somos limitados, podemos nos abrir para aprender algo diferente, algo novo. E todos nós, como também Renato e Mimasa falamos, todos nós somos fruto do nosso contexto. Imagina, alguém nasce numa favela, numa família classe A, na China, na Alemanha, numa aldeia indígena, nos devolvemos diferentes. Dependendo do nosso contexto, da cultura, viramos o ser humano que somos. E a maioria dos nossos padrões, normalmente, aprendemos
no nosso contexto familiar. Pela natureza, somos totalmente intuitivas nos primeiros 2 anos da nossa vida e captamos tudo o que está no nosso ambiente. E depois, entre 2 até 6, 7 anos, aí somos muito intuitivos ainda. E esquecemos a intuição, entre aspas, pensando. Sim? E para mim, a constelação é uma ferramenta muito, muito poderosa para conectar em muito pouco tempo no campo informacional. Como crianças fazem isto intuitivamente, nós também podemos fazer isto e os representantes conectam com isto sendo representantes. Então, para mim, a constelação é um grande gerador de informação. E não existe um método mais poderosa ou igual que em tão pouco tempo nos ajuda a ampliar a visão e ver o que não vemos. Porque com essa ampliação do mundo, da visão, podemos nos reposicionar em relação aos assuntos. E eu sou limitada também, sempre digo, a constelação é uma ferramenta poderosa, ao mesmo tempo ela não resolve. Quem resolve depois é a pessoa que tem insights novas e vai aprender algo novo para a vida dela. Então, importa muito também a personalidade, como o Mimasa também falou, a pessoa do constelador. Podemos imaginar, aprendemos o método é o mais importante, mas depende em que mão é este método. Importa muito, seja como advogado, ou como juiz, como médico, realmente aprender de estar bem consigo mesmo e a vida, de não julgar os outros, ver que os outros são frutos do contexto, limitados como eu. E nos abrir para o outro, conectar de fato para o outro, é muito importante. E falando, talvez, curtinho, o que é sistêmico para mim, normalmente quando pergunto nos cursos o que é sistêmico, todo mundo fala incluir o todo. Aí falo, se isso para você é sistêmico, talvez você fica com o pensamento antigo de certo e errado, bom e mal, mais mecanicista. Sistêmico significa que 2 ou mais pessoas ou ingredientes, quando se trata de células, têm um funcionamento ou um objetivo em conjunto. E aí sempre tem o seguinte: tem regras do jogo. Pergunto também o que importa mais para o jogo de futebol, jogador ou as regras do jogo? A maioria fala jogador. No meu ver, são as regras do jogo. Porque, claro, sem jogador e bola, não temos jogo de futebol. Mas se temos jogador e bola, pode ser voleibol, beisebol, handball. As regras do jogo determinam os fazeres dos jogadores. E dessa maneira, qualquer família, o Senado, os advogados, os juízes, os médicos, não sei,
qualquer sistema tem regras do jogo. Importa muito, qualquer empresa também tem regras do jogo. Se abrir para ficar consciente o que nos movimenta inconscientemente no nosso ambiente e o que nos movimentou antigamente. Consciente disto, podemos nos posicionar. E a ferramenta poderosíssima para isto é a constelação, porque com ela, em muito pouco, ampliamos a visão, geramos informação. E agora trabalho muito também com as constelações organizacionais, e aí estou muito forte ligado ao Infósium da Alemanha, uma associação internacional de constelações organizacionais. E agora abro se alguém tem uma pergunta. E é uma felicidade realmente ver vocês, é maravilhoso. Muito bom. E se alguém tem uma pergunta, faça. Poxa, eu lhe agradeço demais, assim, mais uma vez, a oportunidade, senhora Cornélia Bonecamp, de a senhora estar da Alemanha, privilegiando a gente aqui, participando dessa sessão no Senado Federal. É algo que nos deixa muito honrado, né? Está no Brasil, mas é alemã e está conosco aqui participando dessa sessão. Eu lhe agradeço demais a oportunidade. Se tiver alguma pergunta, a gente vai ao longo aqui da sessão lhe fazer, se a senhora estiver conectada, mas nesse momento peço permissão para que a gente possa dar sequência